Meus queridos, muito bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus por esta oportunidade de estarmos reunidos na casa do Senhor logo cedo, consagrando o nosso dia, no início da semana. Isto é muito bom para a nossa vida. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 8. Salmo 8. Amém, meus queridos? É o livro mais fácil de acharmos, porque também é o que mais nós lemos. Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Amém. Já nos traz uma renovação, né? Já nos motiva, acende a garra para a nossa batalha diária e fortalece a nossa fé e nos faz sentirmos um pouquinho importantes para o Senhor. Salmos é o livro de louvores, a lira do povo de Israel antigo, e um livro poético, extremamente bonito, com louvores, oração. E o que mais me chama a atenção, principalmente nos salmos de Davi, é que a maioria dos mesmos salmos compostos por Davi, eles são alusivos a um determinado momento que Davi viveu. Ele gravou a oração que fez, o louvor que entoou após a batalha, até mesmo nos momentos de crises emocionais, espirituais, internas também, onde ele questionou o Senhor não aparecer para responder tão rápido, porque somos imediatistas e queremos as respostas de Deus rápida para a nossa vida, e Ele é poderoso para tal, mas o tempo kairós de Deus sempre será o melhor, e para nós vivenciarmos isso, é só o tempo passando com experiências. Então Davi, em algum momento, até questionou: até quando, Senhor, que eu vou continuar orando e o Senhor não vai me ouvir? Ou parecia que Deus não estava atento aos fatos, diante das injustiças que ele vivia em algum instante, das fugas injustas, de ter que deixar a sua casa, ter que deixar o palácio para fugir do próprio filho. Então são salmos que Davi escreveu, tirando experiência destes momentos difíceis. E o que também a gente observa é que ele começa lastimando, questionando, lamuriando, mas repentinamente, a partir às vezes do 4º ou 5º versículo de Salmos, de 20 versículos, ele já muda.
mostrando o poder da oração que ele começava a fazer, e a fluência do Espírito Santo dentro dele mudava de lamúria, questionamento, para gratidão, para confiança. Isto é super interessante. E os salmos, eles são importantes para nós, porque eles detalham sentimentos da nossa alma, que podem parecer fúteis para alguns, ou podem passar desapercebidos por nós, por se tornarem até instintivos. Nós nem mesmo sabemos que estamos com aquele sentimento, porque ele se torna comum na nossa vida. E os salmos conseguem extrair isso de dentro de nós, nos motivar, nos fortalecer e nos convidar a mudarmos um pouquinho até as nossas atitudes, para que Deus possa nos abençoar. Davi mesmo, ele, num momento de angústia, ele disse: bom, para onde fugir não tem, porque o Senhor é onisciente, então em todos os lugares, onipresente, onipotente, em todos os locais ele vai estar. As trevas e a luz são iguais a ele, noite brilha como o dia. Então Deus vem aqui, sonda, faça uma bela análise em mim, internamente falando, vê se há alguma coisa errada que eu não esteja percebendo. E no 19 ele diz: expurga até o que estiver em oculto e me guia novamente para o caminho certo. Me ajuda, Senhor, em total dependência a Deus. E este daqui, propriamente não sabemos o momento que Davi escreveu. Nós não sabemos o instante que Davi escreveu, em qual foi a guerra, em qual crise, em qual dificuldade que ele escreveu, mas é um salmo que enaltece ao Senhor, ao mesmo tempo mostra a preocupação de Deus com o homem e as oportunidades que o Senhor deu ao homem para que ele pudesse governar o que o Senhor Deus tinha feito, criado, dando até autonomia, porque o livre-arbítrio permeia a palavra de Deus. Deus não nos obriga a nada, mas nós precisamos estar conscientes das consequências que vamos sofrer. Então Deus, ele nos dá o livre-arbítrio de irmos, de virmos, de fazermos, de acharmos certos, de acharmos errado, os nossos achismos, mas também ele nos adverte que nós vamos passar e sofrer as consequências e os danos das nossas ações. Este salmo, Davi olha para a grandeza do Senhor, para o poder do nome do Senhor, e ele começa a admirar esta grandeza, enaltecendo o Senhor, dizendo: ele é o meu Deus, o nosso Deus, o nome dele é admirável, a glória dele eu contemplo nos céus, com todas as suas atitudes. E aí no versículo 2 ele diz assim: esse Deus soberano e grande exalta o pequeno por sua dependência ao Senhor. Ele diz assim: Deus, a fragilidade da criança, a inocência, a dependência total dela dos pais e de tudo que estiver em volta, desta criança, o Senhor suscita a força, dá vitória a ela, confrontando a lógica dos seus adversários e inimigos que perseguem, inclusive com um dos piores sentimentos que existe, o da vingança. É poético, é óbvio. Para nós fazermos uma analogia e pararmos um pouquinho para refletir, a irmã segura o gurizinho do David ali. Se não der a ele a mamadeira, o banho, o cuidado necessário, coitada dessa criança, a inocência dele,
não sabe o que está acontecendo aqui, o porquê veio, está porque a mãe, glória a Deus por isso, trouxe. Então mostra dependência. E Davi olhava para isto e dizia assim: mas dele o Senhor tira a força. Aí ele queria dizer assim: quando nós passamos a acreditar e depender única e exclusivamente do Senhor, quando somos afrontados por grandes inimigos, vingativos e poderosos, o Senhor tira força de nós e nos dá vitória. Confronta a lógica. Ninguém explica de forma humana como Deus exalta pessoas totalmente vulneráveis ao ataque que sofriam ou sofrem, e destrói homens, sistemas que têm autonomia e poder para fazer o que quiser. Uma lembrança pode ter vindo em Davi, um guri de em média 17 anos, já ungido por Samuel, recebe a notícia na casa do pai que os seus irmãos tinham descido a Sucote, porque ali um Golias, um filisteu, afrontava o povo de Deus e desafiava eles a levantarem entre eles um homem, para que eles fizessem um duelo de guerra, e o que vencesse por representar a sua nação, daria vitória à nação. Golias, de quase 3 metros, nascido na Filístia, uma nação poderosa, e que de pequenos seus meninos já eram instruídos, preparados, forjados para serem grandes soldados e grandes guerreiros, com armas que na época eram como armas nucleares nos nossos dias, pela precariedade, e ainda também porque a organização do povo de Deus estava comprometida devido aos quase 350 anos que passaram sem um governo com liderança e confiança no Senhor. Passava por processos de juízes, depois estava Saul governando, então havia todo um despreparo e um distanciamento espiritual de Deus. Davi já era ungido e ele estava em fase de transição. Um menino franzinho, pastor de ovelhas, acostumado às guerras rurais e rústicas, sem experiência alguma de armamento humano, recebe a notícia de levar uma alimentação aos seus irmãos na guerra, porque também Jessé se preocupava. Então ele sabia que no retorno Davi daria a ele a notícia que os filhos estavam ao menos vivos, ou como que estava lá o duelo da guerra. Quando ele chega e vê por 40 dias já toda aquela situação constrangedora, ele se propõe a lutar contra o Golias. Propõe-se a lutar, e os próprios irmãos questionam, duvidam e acham que aquilo ali era uma forma de Davi querer aparecer-se diante dos outros. A nossa fé no Senhor e a distinção da confiança nem sempre será compreendida, inclusive pelos nossos familiares ou pelos nossos amigos que nos cercam. Quando nós nos propomos a orar, a nos fortalecer, a confiar, a batalhar, nós podemos ser mal interpretados. Isto é sério, irmãos. Davi foi mal interpretado por homens covardes, conformados, ajustados com a situação, medrosos, e bem provável que em qualquer oportunidade se venderiam. Davi não. Davi era diferente, escolhido por Deus. Tanto é que no Salmo 139 ele disse:
Eu era informe no ventre, até mesmo ainda um embrião, e mesmo antes de ser um plano dos meus pais, o Senhor já me conhecia. Então havia diferenças em Davi, da intimidade com Deus, da escolha. Ninguém pode questionar quem Deus escolhe, porque Ele escolhe, e na fraqueza Ele nos faz forte, e o poder se aperfeiçoa inclusive no meio das nossas fraquezas. Lá vai Davi se oferecer à guerra, ser questionado pelos irmãos. No momento do duelo, tentaram vestir Davi das armas que fossem iguais, que dessem a ele também poderio para batalhar contra o Golias, para a covardia ser um tanto quanto menor. Ele teria como se defender com a arma que também deram a ele. As armas fizeram foi mal para Davi, porque não se ajustaram ao seu físico franzinho, pesaram, não era hábito, não era costume dele. Eu preciso acreditar no Senhor, que é de acordo com o que eu posso, com a minha condição socioeconômica, cultural, com com as minhas qualidades e com o que eu tenho em mãos, que Deus vai me usar. Eu não preciso de armas dos outros, porque elas não vão servir e eu não vou ter habilidade para a guerra. Às vezes nós queremos lutar com armas humanas, ou armas iguais ao outro, o nosso adversário, que é e pode estar em condição de vantagem. Mas quando nós dizemos: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o Teu nome e o Teu poder sobre toda a terra, nós confiamos neste Senhor e sabemos que Ele é conosco. Quanta gente deformada, espiritualmente falando, emocionalmente, e às vezes deformações até físicas, enfermidades, porque ela quis usar a arma que não era dela, confiou na ajuda de quem também não enxergou a condição espiritual do momento. Eu não posso criticar, abolir 100% quem deu as armas para Davi. Vista-se destas armas, porque ele estava preocupado também em proteger Davi. Agora Davi tinha visão espiritual, e ele precisava confrontar isto também. É salutar nos importarmos com os outros, sermos intercessores dos outros, tentarmos ajudar. Sim, a Bíblia até nos convida e motiva a tal, mas eu preciso ter discernimento espiritual para saber até onde devo ajudar, e eu, se estiver sendo receptor, até onde devo receber. Os momentos precisam ser definidos por Deus, e a dependência que me faz dar a Ele essa autonomia. Davi se sentiu todo desengonçado e foi para a batalha. Agora, você consegue imaginar, esta é uma das histórias mais conhecidas da palavra de Deus. Será que a gente consegue fechar os olhos e imaginar um homem de em média 2,92 m, lutando com um rapaz de em média 1,58 m, um homem preparado desde criança para a batalha, com todas as armas de defesa afiadas e com habilidade para usá-las. E Davi, um pastor de ovelhas, que até então não tinha acompanhado no vale todo aquele confronto diário de 40 dias, a situação já debilitada dos irmãos israelitas, a vergonha que passavam, porque todo dia eram desafiados e ninguém se habilitava, a vergonha de Saul, porque não tinha um liderado que pudesse lutar pela sua pátria,
Isto é humilhante, constrangedor. E Davi dizer que vai batalhar, ter experiências rurais, diante daquele homem dizer assim: olha, tu vens a mim com espada e com lança, com armas humanas, mas eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos. E com o que ele estava acostumado, porque no riacho ele tomou 5 pedrinhas, girou a pedrinha, e a pedrinha bateu na fronte do gigante, ele tombou. Aí no salmo anterior, no 7, Davi diz assim, ó: a armadilha que armam contra mim, cavando uma cova, nela os meus inimigos caem. Com aquelas armas, com aquela espada, que o Golias achou que cortaria Davi no meio, Davi com ele desmaiado, tombado já, vai e conclui a guerra. Israel sai vitorioso e o nome do Senhor é glorificado. O que tu tens em mãos, irmão? O Golias é milhões de vezes superior a ti. As suas expectativas estão totalmente defasadas. É com o que tu tens em mãos, é com a tua habilidade diária que Deus vai usar para dar vitória agora também. Então é bem provável que Davi disse: olha, em meio à total dependência do Senhor, usando a expressão de uma criança, que o Senhor dá vitória a ela, tira forças e destrói o adversário forte, vingativo e maldoso. Aí ele continua. Deus, quando eu olho todo o teu poder em criar os céus, quando eu olho toda a organização, todo o sincronismo e o processo da natureza, o respeito da natureza consigo mesma, eu fico admirado em ver tudo isso. Eu te glorifico, te exalto, louvo o teu nome. Mas também, Senhor, eu olho para a mortalidade do homem, para a vida passageira dele, até para a sua futilidade. Olha, outro dia eu vi de um grande poeta um vídeo que fala sobre a vida rápida, passageira, e que nós vamos embora, que deixamos tudo, e que com tanta facilidade nós somos substituídos. Isso é fato, porque afinal de contas nós precisamos sobreviver, gerar a resiliência, se refazer. O ser humano é adaptável devido à sobrevivência às condições mais adversas, porque nós gostamos de viver, então nós vamos lutar. Você pode ir a um pronto-socorro, um ambulatório, uma UTI agora, e pessoas estarem lá já terminais, onde os médicos já olham e dizem: olha, nós vamos aplicar um soro, como eles usam os termos, para a passagem ser a mais branda possível, para que não haja dor, coisa do tipo. Se ela ainda estiver com consciência, ela vai querer viver. Vai querer viver. Até um depressivo, ele quer viver. E aquela depressão é um sentimento que está dizendo: olha, tem alguma coisa errada.
E eu preciso me libertar para voltar a ter vontade ou coragem de viver ou enfrentar uma situação ou esquecer uma que eu passei. Senão ele chega a cometer uma falha irrevogável. Mas é um sentimento, é um grito de desejo de viver e de não estar conseguindo se adequar a momentos difíceis. Todos nós queremos viver. Ontem na mesa, a irmã dizia que quer viver até 100 anos. Eu não combinei nada com ela. O César disse que ia até 150, né? E a Rose tem que suportar. Mas a irmã dizia, quando o pastor César protelou, com uma brincadeira, uma descontração também, ela disse, não, então eu vou até 99. Mas eu quero viver. Nós queremos viver. Era uma brincadeira que a Daniela fazia, mas é uma realidade, irmãos. Eu não trouxe uma palavra de derrota, de jeito nenhum. Só que também tem uma coisa, para o crente, a morte é a vida. Mas eu não trouxe uma palavra de derrota. Muito pelo contrário, nós vamos refletir agora. Nós fazemos tudo pela sobrevivência. Perdemos, ganhamos, renunciamos, perdoamos, magoamos. Se não tomar cuidado para a sobrevivência, sentimentos ruins podem fazer parte do nosso dia a dia. Inclusive a vingança, como Davi dizia aqui. Eu não morro antes de não me vingar. Ou aquele sentimento de retaliação que é terrível. E às vezes até transformado em forma espiritual. Eu não morro antes de ver Deus derrotar. É sério isso. E quando Davi olhou para dentro dele, porque ele o conhecia. Davi o conhecia mais do que ele a si mesmo. Ele olhou e disse assim, como pode, né? O Senhor que suscita força do mais fraco e faz o mais fraco derrotar o maior. Quem somos nós para Ele se importar conosco, meros mortais? Mas nós somos. Aí ele diz assim, inclusive este versículo é citado no Novo Testamento, mas nós somos a sua imagem e semelhança, pouco menor do que os anjos, os mensageiros do céu, porque aos seus anjos será dado ordem para te guardarem em todos os seus caminhos. Aos anjos do Senhor é dado ordem para que também ele desça com a resposta da nossa vitória. Ao anjo do Senhor é dado ordem para que ele saia das regiões celestiais e acampe diante de nós, acampe ao nosso redor, nos guardando e protegendo do homem mau. E eles têm uma hierarquia. E quando a batalha é acirrada, o Senhor manda o mais forte, como mandou a Daniel, e a resposta chega. Aí ele diz assim, pouco menor o Senhor nos fez do que eles, e deu ao homem a sua imagem e semelhança. Coisa linda, do lado da Daniela. Levante a mãozinha ali para mim, que me cumprimentou agora há pouco. O nosso Deus está trazendo saúde à senhora esta manhã aqui. Daqui eu contemplo como se fosse uma agulha na região aqui, olha, da tampa da cabeça da senhora, começando da testinha aqui assim. Esta agulha faz um movimento em veias aí bem primordiais. E também quando ela faz um movimento nestas veias que irrigam o sangue e que trazem a ela uma maior largueza, elas folgam um pouco toda a condição neurológica da cabeça da senhora. Deus tem te dado livramentos de AVC. Isto nos últimos momentos, nos últimos tempos, acentua-se pontadas na cabeça, mal-estar, tontura e comprometimento até na coordenação motora, porque tudo está aqui. Compreensão, parece que estão apertando a cabecinha da senhora,
desvio de atenção, distúrbio no sono, mas o nosso Deus chegou com mão forte hoje. E Ele deu um toque onde estava o problema, curou, e todos os outros psicossomáticos a este problema são restaurados, e o nome do nosso Deus é glorificado. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jeová. Levante a mão aí, pastor dos jovens, eu não lembro o seu nome. Deus me mostra como se fosse um fichário, aqueles antigos que não existem mais, ou não são tão mais usados, né? Em ordem alfabética. Isso é para eu poder entender e te passar corretamente a mensagem do céu. E grande entre nós é o Senhor Jeová. Um fichário, e em vários números, não são letras, em vários números existem uma pauta, uma folha puxada. Existem então pendências em vários destes números. Deus ministra no meu coração que está trabalhando a teu favor em pendências esta manhã aqui. Pendências no sentido profissional, financeiro. Algumas parecem já tidas como perdidas, esquecidas, que poderiam ter gerado, ou gerariam, ou continuariam um prejuízo, mas o Senhor abre o fichário esta manhã aqui, e Ele faz um grande movimento. Deus vai te dar algumas grandes surpresas de vitória, canta e dá graça. Vai te deixar meio que assustado com estas surpresas, vai te fazer rever algumas situações aí que até mesmo o irmão, para viver melhor, deixou como perdida. Deus vai trazer à tona novamente, para trabalhar como juiz justo a teu favor. E estas perdas serão reavistas, e o nome do nosso Deus será glorificado na tua história. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jeová. Louvado seja o nome do Senhor Jeová. Este início tem um período de 53 dias para ele começar a ser percebido. Porém, nestes 53, a mão de Deus está trabalhando, talvez de maneira invisível, ou te dando algumas poucas percepções, mas passando o período, vai ser bem notório, bem visível, e Deus vai ser exaltado nisto. Amém. Deus vai ser exaltado nisto. Aqui, minha querida, com esta camiseta de cor bem forte, no tom de laranja, faça assim com a mão. Isto. Primeiro, ele é o seu cardiologista hoje. Deus está agindo no seu coração esta manhã aqui. Como cardiologista, na saúde dos batimentos, no ventrículo do coração, mas também Ele está agindo no teu coração no sentido emocional e espiritual, acalmando, agitadíssima, tensa, vulnerável a uma mudança de humor, inclusive de um minuto para o outro, o que te deixa irritada. Eu não sou assim, Deus. Eu não sou. As pressões da luta e da injustiça sofrida. Dias Deus não expõe. Nós não servimos o Deus que expõe. Dias que o desejo é estar entre 500, e outros que o desejo é estar trancada, tentando se reencontrar. Não eram assim os sentimentos, eram equilibrados. De um minuto para o outro parece que está chorando, no outro minuto parece que está rindo, o coração todo virado de ponta cabeça, os valores ainda elaborados pela palavra, sim, mas com medo já. Deus, eu estou com medo de mim, o que está acontecendo? O nosso Deus não curou somente você fisicamente, mas Ele curou emocionalmente, porque o coração deve ser guardado, porque dele se procede as fontes da vida. Deus está hoje restaurando o teu coração no sentido emocional. Ele vai te devolver a coerência e o equilíbrio que te era peculiar.
E a irmã vai começar a dar algumas risadas de si mesma, porque vai descobrir: Deus era um copinho de água tão pequenininho e eu enxerguei todos os oceanos ao mesmo tempo. Deus, o Senhor, é tão grande, fez agir de uma forma tão sutil, e eu elaborei tantas maneiras extraordinárias para o Senhor trabalhar. Deus vai te surpreender e vai engrandecer o nome dele na sua história e na sua família. Inclusive num grande processo de restauração, em que ele há de ser louvado de forma gloriosa. Amém. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Ele não está me dizendo: pastor, eu vou seguir a voz do Espírito, que é melhor. Para eu ter noção do que eu devo falar, cada um, se fosse a Rose ou outro que pode ser movimentado num dom espiritual, Deus falaria ou mostraria de uma outra maneira, né? Cada um, ele tem lá a sua forma de expressão e pode mudar do dia para a noite. Não é todo dia que Deus vai agir da mesma forma. Deus hoje está me mostrando uma agulha, e eu sei que ele vai curar onde estiver a agulha, certo? Aí ele vai trazendo discernimento. Uma agulha parou próximo ao umbigo do pastor ali. Ela conseguiu ir rompendo todas as camadas, e o Espírito do Senhor Jeová me diz, César, que ele está trabalhando na sua condição gastrointestinal, inclusive trabalhando com desinflamando órgãos aqui internos. Havia uma probabilidade, já se acentuava, de uma colite no intestino, mas Deus está te libertando hoje, devolvendo funções gastrointestinais normais, repreendendo dores. Isto tudo também é psicossomático, as pressões emocionais e a ansiedade. Tu és humano como nós. Então o Senhor trabalhou no teu físico, com as consequências, e também vai trabalhar nesta ansiedade. Ele vai te surpreender nos dias que são próximos. Anda, canta. Ele te dará um sinal nos dias que estão próximos. Não posso precisar quantos, ele não está me dizendo. Nos dias que são próximos, ele te dará um grande sinal, e o nome dele será louvado nisto. Mas hoje saia curado, que é o mais importante. Davi, ele olhou para ele, né? E para o homem, e disse: como pode, né? Quem sabe ele lembrou: como pode Deus, mesmo vendo a rebeldia de Israel, que provocava aquelas lutas com a Filístia, também Deus vendo que os filisteus eram vingativos, também Deus sabendo do amanhã, que esta luta e derrota do Golias geraria neles um sentimento ainda mais acirrado de derrotar Israel. Davi, que conhecia a grandeza de Deus, que disse assim: olha, lá no campo, quando vieram atacar as ovelhas, um urso eu matei, um leão eu matei. Agora ele tinha mais uma no seu folder de vitórias, que era a derrota do Golias. Mas neste momento do Salmo, se ele refletiu, neste instante, ele disse assim: como pode Deus ter me usado e ter derrotado aquele homem grande, por ter se importado com o homem? Irmãos, nós não somos bons, não. Diuturnamente nós lutamos contra o nosso velho homem. Sabia? E se não formos resistentes, olha, o negócio fica sério. Nós gostamos de facilidades.
Nós não gostamos de sacrifícios. E para servir ao Senhor é uma renúncia diária. Ou eu estou enganado? Olhando para nós aqui, não somos melhores. As opções que tínhamos para esta manhã, se olharmos humanamente falando, com os olhos do racional, aqui não seria o lugar que escolheríamos. Inclusive a Bíblia nos diz que ganharemos o céu à força. E eu volto a dizer, não estou demonizando nada e nem trazendo palavra de derrota. Mas sim, começando por mim, de conscientização. Deus nos escolheu, Jesus disse, vocês não sabem escolher, eu escolhi a vós. E dou a vocês condições de irem e darem frutos. Terminando o Evangelho de Marcos, João Marcos, que escreveu durante um momento de perseguição dos romanos contra a igreja primitiva, ele disse assim: se nós crermos, Ele nos dará autoridade, e obras ainda maiores do que a que Ele fez, no nome dEle nós faremos. Demônios expulsos, enfermidades curadas. Mas quem somos nós para termos este privilégio? Que agora mesmo podemos estar aqui de corpo presente, mas o pensamento está longe. E se não policiarmos, estarmos em coisas que Deus não se agrada. É sério isso. É sério. Mas a sua palavra é poderosa, que ela consegue sondar, esquadrinhar os sentimentos, transformar e nos dar condições de vitória. Aí Davi olhava para o homem e dizia: o Senhor deu ao homem condições, autonomia, autoridade, inteligência. O homem é tão inteligente que ele consegue criar um robô com inteligência artificial, querendo dar ao robô o que Deus deu. Deus nos deu inteligência para que nós tivéssemos condições de dominar, e no domínio sobrevivermos. Eu fui em Balneário, fui para pregar, e me levaram naquele prédio, que é o maior prédio que tem no país. No 35º andar. Quando dá 5 horas da tarde, as nuvens baixam tanto que elas parecem que estão dentro da sala da pessoa. Eu não tive condições de chegar para olhar lá o mar. Não tive condições de olhar aquela altura lá. Só que eu pensei na hora, eu disse: Jesus, e não sou melhor do que ninguém, eu quero que você entenda a palavra aqui. A inteligência destes engenheiros, a coragem dos operários construtores. E eu ainda disse: e para limpar isso aqui, irmã? Ela: a empregada limpa com tanta facilidade esses vidros aí, a gente se acostuma. E quando começa a chover, irmã, tem hora que parece que está balançando, ou faz um barulho do vento. E quem está lá no, acho que é o 89º, parece que é isso, ou 4º, enfim. É Deus que deu a inteligência ao homem. Aí você entra dentro de uma aeronave, pressuriza,
sobe, em 12 horas, eu estou na Europa. Uma não bate com a outra. Aconteceu por imprudência humana. Eu congregava numa igreja e tinha uma irmã, eu não estou mais naquela igreja, naquele setor. E ela desenha as pistas dos aviões nos ares. Eu disse, como você faz isso? Ela, a gente vai estudando, planeja, 1/1000 do segundo, pastor, faz a diferença. A inteligência que Deus deu ao homem, propriamente, então diríamos àquela irmã, e outras mais funções que Deus deu ao homem, que mostra a sua inteligência e o seu domínio sobre condições até da natureza, que são extremamente improváveis, olhando racionalmente falando. E Davi lembrou-se disso. Ele usa dos seus conhecimentos até então era bem provável que ainda não era o rei em exercício, talvez em período de transição. Senhor, o domínio sobre os animais do campo, sobre as ovelhas, ele não era um pastor? Você já viu que coisa linda é o pastor conduzir as ovelhas? Eu já tive o prazer de ver. Elas obedecem, pastora. Eles têm alguns toques de uma campainha e elas sabem. Não precisa ir muito longe. Olha os animais domésticos. Olha os animais domésticos. Eu tenho um que não pode ouvir a palavra voltinha, que ele sabe que vai dar uma volta na rua. Fica todo feliz. Nomes de familiares, eles sabem quem é. Deus está fazendo um movimento por você, Bárbara. Ele abre uma gaveta, tira um documento, carimba o mesmo, diz que é definitivo este carimbo. Deus te livra de pendências que trazem angústias. Diz que é definitivo este carimbo. Eu não posso precisar no que isto está associado. Se há uma casa, mas não é um carro, não é uma coisa mais simples de ser resolvida. É algo que precisa de uma boa interferência divina, fazendo com que seja descoberto, e não haverá corrupção, porque Deus não se corrompe. Fazendo com que seja descoberto os parágrafos e os ganchos da lei absolutamente exatos, para não te dar prejuízo, para você não dar prejuízo a ninguém, e para o nome dele ser glorificado na situação. Aleluia, sábado que revassai. Não vão passar muitos dias, porque você tem intimidado ele, colocado ele contra a parede, e dito, Deus, precisa ser resolvido. Eu não quero mais voltar atrás. Não me deixe envergonhada, e o que for necessário que eu faça, se necessário for eu trabalhar 24 horas por dia, eis-me aqui, só me dê saúde. Pois o Senhor diz que vai te cobrir de honra, anda, canta, por ter conhecimento da sinceridade do teu coração. Anda lá, baiovi, asiabo yesai. Tu estás com uma alegria chorosa, e parece que viver num sonho, mas que pode acordar. Anda, canta.
E tu dizes ao Senhor que profissionalmente não pode mais ser a mesma coisa todo dia, que Ele precisa te dar uma oportunidade de também desenvolver projetos novos. E antes a sua preocupação fosse com o retorno financeiro. Não é, precisa, mas não é. É de repente nasceu dentro de você: eu preciso ser a Bárbara de 5 anos atrás. Eu não quero ser essa Bárbara estagnada, estacionada e vivendo só o hoje. Até quando vai cantar você mudou. Mas dá a entender que Deus ainda não se preocupou em te dar a resposta, ou te dizer: ó, o caminho é esse aqui, eu não vou te deixar frustrada. Passarão 17 dias. Aleluia, me guarda. E Ele há de ser louvado na sua história. Num processo de iniciação, você vai olhar e vai dizer: opa, do que parece ser o mesmo, Deus vai tirar coisa nova. Então eu poderia dizer a você assim: Ele vai te promover. Sim, Ele tem poder para tal. Mas não é essa a mensagem. Do que parece ser o mesmo, Ele vai tirar coisa nova para você. Ele vai mudar a sua rotina radicalmente. E o nome dele há de ser louvado e glorificado na história. Outra coisa, vocês dois, com a gurizinha, tenham o passaporte em dia, porque há do céu uma grande vitória para vocês. Não estou dizendo que vão embora, tá? Não é isso que Deus está me mostrando. Tenham o passaporte em dia, e Deus há de ser louvado no negócio. Deus vai carimbar um documento por você, que só o tempo vai conseguir fazer você olhar e dizer: não tinha, mas está carimbado. Mas Jesus é verdade? Não, mas está carimbado. Na tua casa haverá um altar de louvor e de adoração ao Senhor, que é um voto que você fez com Ele, e há de ser louvado o negócio. Algumas coisas não chegarão ali, porque também é um voto que tu fizeste com Ele. Aqui não vai entrar isso, aquilo e aquilo, porque eu tenho um negócio com o céu, e eu não vou mais admitir que isto, aquilo e aquilo entre na minha casa. Não vai entrar, porque o Senhor te dará condições, e o nome dele vai ser louvado nessa situação aí. Ou seja, um processo de santificação. Eu sei que eu entrei num conteúdo estreito aqui para mim, e isso não é exposição, porque eu volto a dizer, eu não sirvo um Deus que expõe. Não é? Meu pastor me dizia: meu filho, tem que explicar direitinho, mas expor o nosso Deus não. Expor, causar contenda, divisão, não. Ele soma e multiplica. Expor, não. Senão tinha que começar aqui, ó, os meus pecados. Já pensou, Rose, que feio que ia ser? Não vinha ninguém, né? Deus aceitou um negócio seu de santidade, santificação, de santidade, de ajuste com Ele, e vai ser louvado o nome do Senhor Jeová de forma natural. É isso que é o bonito. Deus não precisa obrigar ninguém, forçar ninguém a nada. O Espírito de Deus fala e acaba-se naturalmente, e é louvado o nome dele na história. Aleluia. Davi olhou para o homem e disse assim: como pode, né? Deus, na sua soberania, no Salmo 113, diz que ele se curva. Ele dá uma olhadinha assim para a terra. Vamos lá ver a Rose. Cadê? Cadê o César? Cadê o Francisco? Cadê a Bá? Cadê o Rafa? Está ali, ó. Mas ele sabe onde está todo mundo. Eu citei nomes de quem eu sei, daqui. Cadê? Cadê eles? Acho que ele ri, né, Rose? Dá um sorrisinho assim e diz assim: ó o Rafael, ó. Ó o Francisco, ó. Quando a gente fica desesperado, acho que é pior, né? Olha lá, desesperado, e eu sou o Deus do impossível. Ainda talvez ele fala:
Espírito Santo, leva na memória dele o que eu fiz ontem, que ele vai lembrar-se que eu sou poderoso para tal. Aí no 12, Davi diz assim: por conta do clamor do necessitado, o Senhor se levantará agora. É poético isso. Porque quando ele cansa, e ele não cansa, ele não tosqueneja, não dorme, não cansa. Mas o poeta, para a gente entender, diz assim, que a terra é como aquele descansinho de pé, que pode ter na sua casa, né? Aquela almofadinha. Aquelas que tem no ônibus, você descansa um pouquinho o pé. A terra é como o descanso dos pés dele, e ele tem o controle de tudo. Ah, esse pastor não é normal. Não sou mesmo, ninguém aqui é normal. Eu tenho uma testemunha do meu casamento, uma madrinha, amo, meu negão favorito, um pai, o Jorge e a Rosa. Para descontrair, um dia ela disse assim: nós não somos mesmo os normais, né? Porque nós estamos aqui, mas nós acreditamos na nossa morada celestial, onde nunca fomos, mas nós cremos no poder da palavra. Eu não enxergo o meu amanhã, as promessas que Deus está fazendo agora, mas eu consigo crer, porque o Espírito de Deus me ajuda a crer. Tem mudança de Deus, como canta a Sara, tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o importante é que eu sobrevivi para ver a vitória. Aleluia. Aí Davi olhou e disse assim: como pode, né? Eu não sei tocar esse instrumento aqui, mas eu fico olhando os meninos tocam, mexe os dois pés, as duas mãos, cada um tem lá uma função e traz um som. E a habilidade dele é a inteligência de Deus. Aí quem não sabe tocar, como eu, fico imaginando, mas como pode, né? Aquele bumbo, ele bate numa hora, às vezes bate junto com o outro. Aí você olha a menina que toca, ou qualquer uma pessoa que estiver no piano. A inteligência de Deus faz ela nessa mão aqui ler uma partitura, que quem não tem conhecimento olha e parece só aquelas bolinhas. Mas ela chega a tocar 4 notas no mesmo momento, lendo 2 claves diferentes, Fá e Sol. Onde é Ré na clave de Sol, é Fá na clave de Fá. E ela tem que ter habilidade. É Deus que dá inteligência. E no conjunto das 4 vozes, a beleza que entra na alma e refrigera. E outras coisas mais. Dirigir. Minha menina maior pode sentar do meu lado agora. Outro dia nós fomos para a igreja, e eu disse: pode sentar na frente, põe o cinto de segurança, se concentra, não leva nada na mão, e ajuda aqui o papai. E ela olhando disse: papai, por que o senhor tira o pé dali? Meu carro não é automático. Como que é? Para cá, para lá, para lá? Ela não consegue entender, né? Porque ela não sabe dirigir, não tem idade para tal. É Deus. E o homem que fez o carro, o engenheiro, como que ele consegue milimetricamente calcular cada detalhe? E o mecânico que vai consertar? Eu tenho um rapaz, amigo também, já ajudei ele em oração em algum momento. Ele é engenheiro mecatrônico. Tem hora que você fala com ele, ele não responde.
Ele está longe assim. Ele está calculando como que ele vai responder aquilo, né? E o matemático? Davi olhou e disse assim: Senhor, na sua grandeza e soberania, o Senhor deu inteligência ao homem. Aí ele usava-se da cultura, da forma do momento e de tudo mais. Aí ele dizia: os peixes do mar, as aves do céu, tudo, Senhor, está sobre o seu controle. Como eu te admiro. Aqui, meu querido, faça assim, ó. Você tem um coração extremamente bom, é uma verdadeira manteiga derretida, sim. O que a aparência pode em algum momento não passar isso. Você tem um conflito interno da racionalidade com a espiritualidade. Como desenvolver uma fé, como alcançar esta confiança, esse crédito, essa coisa assim. A vida te fez ser extremamente racional, te fez ser homem, não no sentido aqui sexual, né? Te fez ser homem novo, te atribuiu de responsabilidades. Isso criou barreiras em algum instante, que são barreiras da racionalidade. Decepções, muitas decepções com o lado humano, com homens, com pessoas, só forçaram, criaram vários muros. Eles não te distanciam de Deus, mas eles não te fazem sentir perto de Deus, e é o que você queria, que Deus chegasse perto de mim, que alguma coisa acontecesse, que Ele me mostrasse. Isso confronta o temperamento, às vezes te faz, eu preciso usar um termo, parecer rude na palavra, mas não é de boca para fora. Lá dentro não era aquilo, mas é a autodefesa da racionalidade. Isso te faz desconfiar de tudo e de todos, já parte do pressuposto de que não deve acreditar, não deve confiar e que não é nada disso. Não tem sido muito bom a você isso. E os últimos momentos, principalmente esta situação que aconteceu no mundo, te trouxeram a realidade, te fizeram estar mais sensível, mas não se encontra o ponto de equilíbrio, porque parece que Deus é o que não está interessado em fazer isto acontecer, em mudar esta racionalidade ou equilibrar ela com a forma espiritual e com a fé. A mão de Deus está estendida sobre os teus sentimentos esta manhã. Deus conhece o âmago da tua alma, sabe as rejeições que você sofreu, sabe os motivos pelos quais você precisou ser homem, mesmo sendo um menino e um adolescente. Deus sabe muito bem que tudo contribuiu para você entrar no pior dos caminhos, mas a mão de Deus te orientou e te fez um homem honesto, íntegro, e que está tentando lutar contra o sistema e tentar provar ao contrário que não é necessário. E a mão de Deus estendida esta manhã vai trazer equilíbrio. Você terá experiências com Deus. Aleluia. Eu me dirijo a um homem que na ignorância, no sentido verdadeiro da palavra, que é falta de conhecimento, que na ignorância tem temor a Deus, mas não sabe o que é e não sabe como desenvolver. Deus não está me dizendo que você é crente, isso é para você me entender, porque crente é quem crê. Deus não está me dizendo que você é crente, que você não é, que você é assembleiano, batista, família mais, bola de neve. Deus não está me dizendo, mas Ele está dizendo dentro de mim que você vai passar por um processo de transformação. E eu me dirijo hoje a um grande homem de Deus amanhã, e o nome do Senhor vai ser louvado na sua vida. O nome do Senhor Deus vai ser louvado na sua vida. Amém.
Aí do teu lado, Deus me mostra, minha querida, como se você estivesse tomando um copo que não tem uma água, tem um gel. À medida que vai passando aqui assim, como se aqui, em toda esta região, estivesse inflamações. Pode não ter, são maneiras de expressão. Como que aqui assim, olha, no esôfago, na garganta, no esôfago, no estômago, tivesse inflamações. Este gel vai passando e vai tirando tudo. Deus ministra no meu coração que Ele é o teu otorrino esta manhã, e Ele é o seu gastroenterologista esta manhã. Por ansiedades e pressões do dia a dia, você está propensa a desenvolver problemas nesta região, nesta área. Mas o Senhor está te curando esta manhã, e estará glorificando o nome dEle na tua saúde. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Meu querido, com o braço cruzado lá de camiseta preta, levante a mão, por favor. Ali o rapaz ali, Nós todos lutamos contra o nosso senso de justiça mesmo. Porque o nosso senso de justiça, principalmente se equilibrado na palavra de Deus, ele está na contramão deste mundo aí. E glória a Deus por isso. Se você viesse aqui e dessemos a você o microfone, talvez muitos entenderiam um pouquinho mais o que significa injustiça. Muita injustiça você tem sofrido. Está tentando servir ao Senhor, arrancando força de onde não tem. Por favor. Mas o Senhor está tomando causas esta manhã aqui a teu favor. E Ele vai trabalhar com justiça. Deixe no altar de Deus todas as injustiças e os prejuízos das mesmas. Não tenha esperança de reaver nenhuma delas, mas faça nascer em você que Deus vai criar coisas novas, e que elas irão ultrapassar os limites do imaginável do retorno daquelas injustiças que você sofreu. Elas ressarcirão de maneira fora do comum, e será exaltado o nome do Senhor na tua vida. Ele poderia, parece que no nosso irmão ali, ele disse que ia reaver o fichário. Ele poderia fazer a mesma coisa contigo, mas Ele não é uma máquina e um robô como nós, e Ele vai agir de forma diferente. Deixe tudo no altar, deposita, entrega. Me ajuda, Deus, lançar no mar do esquecimento da minha memória. Não será fácil. Não será. Os últimos 5 anos, eles foram injustos para vocês. Injustiças perversas, malignas. Mas o nosso Deus diz: diga aos meus servos, depositem no altar, esqueçam e aguardem que eu vou criar coisas novas, que superam todas as expectativas deles, e que meu nome há de ser glorificado de forma bem especial. Amém. Davi olhou para dentro dele. Há um louvor que diz assim: se olharmos, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas uma coisa eu tenho, de ser transformado. Preciso tanto do teu amor, dá-me um novo coração, não é? E isso é um diário. Os meus pecados de ontem foram perdoados já, lançados no mar do esquecimento por Deus. Alguns que podem gerar consequências, aí é outro papo. Por isso que também é uma indução a vigiar, começando por mim, e a não recorrer nos mesmos.
Eu preciso me policiar para cometer o mínimo possível hoje, amanhã o mínimo, e assim cada dia, como Paulo me ensinou, caminho para a perfeição. Porque no céu nós entraremos num corpo incorruptível. Essa é a nossa maior esperança. Mas quando nós olhamos para nós, não tem como agradecer ao Senhor. Por isso que ele dizia: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável Tu és em toda a terra. Que Deus nos alcance hoje, que demos valor ao que o Senhor tem conosco, que gere em nós gratidão, porque nós somos ingratos, sabia? Às vezes gananciosos, quanto mais tem, mais quer. Eu fui fazer uma visita, eu amo a Rose e gosta, é o César que puxa um pouquinho o freio. As irmãs, simples, né, pastora? Simples. Algumas nós vai e nós fica, não tem cultura nenhuma, mas o Senhor usa de maneira extraordinária. E um dia me pediram para ir fazer uma visita, e eu fui com uma irmã. Ela é doméstica. Nós fomos lá fazer a visita na casa da patroa dela, e no fundo da casa tinha um inquilino. E aí a mulher, a irmã inquilina, pediu para que passássemos lá. Nós fomos, fizemos uma oração. No meio da oração, aquela irmã simples pegou a mão da irmã. Aí eu parei a oração e disse: deixa Deus usar. E na simplicidade, ela levou a irmã no quarto e disse assim: agradeça. Levou a irmã no armário e disse: agradeça. Colocou a irmã a mão da irmã na geladeira da irmã e disse: agradeça. Porque a partir do momento que começares a agradecer, eu vou criando portas novas, te tiro daqui, te dou o que é teu. Em outras palavras, a irmã, na simplicidade dela, estava dizendo assim: viva este momento como providencial de Deus, e não murmure, não questione, não reclame, porque a promessa vai cumprir a partir do momento que você descansar e agradecer pelo que tem. Aí serviu de exemplo para mim. Serviu de exemplo para mim. Houve um momento na minha vida, quando Deus começou a fazer um rebuliço, que algumas coisas aconteceram. E lá em casa, foi um processo muito difícil, de encanamento num banheiro, enfim. Os azulejos caíram, porque era tudo muito velho e não havia condições de reformar naquele dia. Depois a mão de Deus se estendeu. Mas as pessoas chegavam lá, porque não me envergonhava. As pessoas chegavam lá e ficavam admiradas, porque era tão limpo. Os que sobraram, minha mãe comprava uma escovinha de dente, enchia aquela escovinha de dente do produto de limpeza e passava no meio de cada azulejo, brilhava. Eu olhava e dizia: Jesus, me ajuda. Nunca reclamou, nunca. Até o dia que a mão de Deus se estendeu, ele foi demolido e construiu-se outro, e Deus foi glorificado. Mas eu ficava admirado, e os irmãos, as pessoas iam em casa, e às vezes não resistiam, ou depois, até hoje eu escuto, isso fazem anos, hein? Quando eu encontro pessoas que conheceram minha mãe. Outro dia uma irmã me disse, eu ficava impressionada com a limpeza
daquela casa, mesmo com a precariedade. Foram 2 anos de precariedade. Deus me ensinando. Davi queria dizer, ele olha para o homem em sua excelência e dá ao homem condições de sobrevivência, de domínio. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Que Deus nos dê gratidão, que Deus nos faça enxergar que Ele se preocupa conosco, que Ele é conosco, que hoje nós sairemos daqui vitoriosos e que vai ser glorificado o nome dEle. Amém, meus queridos?